volta com o Gazeta Entrevista. Está conosco o presidente estadual do PDT, o ex-deputado Luiz Tchê. Tem vários assuntos aqui para debater com o deputado. Boa tarde, Luiz, tudo bem? Boa tarde, Rogério. Mais uma vez, um prazer estar aqui nessa emissora. Vamos começar por essa notícia, essa informação que surgiu semana passada, da possibilidade do secretário de Segurança Pública, Emilson Farias, que é pré-candidato a vice-governador pela Frente Popular, ser substituído na chapa. O partido já negou essa informação, as lideranças da Frente Popular também, mas de onde surgiu, então, essa história, Tchê? Olha, nos causa até muita surpresa, né, essa questão, até porque o Emilson já foi apresentado à sociedade. O PDT não abre mão do nome do Emilson Farias, né, por tudo que ele representa para a sociedade, né, um homem íntegro, há muitos anos já à frente da segurança, não tem uma mancha, né, que caracterize qualquer desvio de conduta dele, de família. Um cara fantástico. O PDT está muito feliz com a filiação do Emilson e causa surpresa, né, até porque houve aquele encontro lá do PT, que apareceu aquelas imagens, enfim. E nós temos dito, nos reunimos, conversamos muito com o Emilson. O PDT não abre mão da candidatura do Emilson Farias, até porque já foi uma coisa debatida, discutida. A Executiva Nacional, o presidente Lupe, já tem essas informações, inclusive tem acompanhado de perto isso. Então, para nós, eu acho que está resolvido. Até, Rogério, porque o PDT, nesses últimos anos, foi o partido que mais cresceu dentro da Frente Popular e vem crescendo. As duas últimas eleições, na eleição estadual, o PDT foi o segundo maior partido de todos os partidos, com 33 mil votos, perdendo só para o PT. E nas eleições municipais nós fomos o quarto partido, aí, contando oposição e governo. Então, um partido que cresceu, acho que galgou essa possibilidade pela primeira vez de indicar o vice no chapa do PT. Tem aí uma situação que pode ter motivado isso, que é exatamente a segurança pública, os números, enfim, um problema que está aí no colo do governo. Agora, essa juventude do PT, esse pessoal que criou essa situação, aparentemente, por mais que se diga que são jovens, mas esse pessoal segue a orientação de alguém. Voltando para aquela reunião que você citou, apresentaram aquelas imagens, fizeram uma espécie de protesto contra a segurança pública, me pareceu um tiro no pé. Quer dizer, as lideranças teriam que ter pensado melhor numa situação dessa. Eu acho que quem deve estar orientando, porque nós temos a nossa juventude, né, e geralmente em qualquer questão eles me comunicam e a gente vai orientando da forma como tem que ser conduzido. Alguém deve estar orientando e muito mal orientado, até porque o PDT e o Emilson Farias, nós dialogamos com todos os partidos praticamente, visitamos todos os partidos, então não é uma posição só do PDT, principalmente dos partidos aliados, que é os partidos menores que dizem, que tem o apoio total. Ontem conversamos inclusive com o PMB, com o PSOL, com o próprio PTN, hoje com o PHS por telefone, apoiando a candidatura do Emilson 100%. Né? Para a gente mudar de assunto, sendo pragmático, qual é o desgaste que a questão da segurança pública causa ao partido, ao nome Emilson, à própria chapa? Olha, com toda a minha sinceridade, eu acho que a Frente Popular teve a coragem de trazer esse tema para o debate, que vai ser o debate na campanha eleitoral. Era muito fácil jogar para debaixo do tapete um problema que aflige o Brasil todo, não é só a questão do Acre. E nós, a gente cansa de dizer que nós temos a maior fronteira aberta, os dois países aí, Bolívia e Peru, um dos maiores produtores de cocaína do mundo, né, e acaba que é uma faixa de fronteira e nós precisamos do apoio do governo federal nessa condição. E se fosse um problema só do Acre, eu diria que o problema de segurança seria um problema muito... Mas isso é um problema do Brasil todo. Inclusive, o presidente do Senado, essa semana, chamou um debate sobre a segurança pública. E aí, um dos grandes problemas, nós tivemos aquele encontro dos governadores aqui, onde eu assisti essa semana o Raul Jungmann falando de que uma das coisas que se tirou daqui foi a integração das polícias. Então, isso começou a acontecer em alguns estados já da federação. E a outra é que precisa ter um financiamento. A saúde tem, que é o SUS, né? A educação também tem, que é o Fundeb, e a segurança não tem esse financiamento. Então, eu acredito que a gente precisa pensar nisso. Não é uma coisa fácil de se resolver. Eu assistindo o programa do Ciro Gomes esse dia, ele dizendo assim, qual é o problema da segurança? Pergunta para ele. Ele disse, nós não temos problema, não temos uma varinha de condão, a gente não sabe como vai resolver o problema da segurança. Nós temos que copiar de outros países que tiveram esse tipo de problema, que deu certo, para a gente poder trazer para cá. Então, os melhores
quem conhece mesmo da área de segurança vão chamar para fazer esse grande debate. Então a Frente Popular teve a coragem de trazer esse debate para discussão com o nome do Emilson na chapa. Ô Tchê, você que foi deputado estadual, vários mandatos, é presidente de um partido que hoje é o segundo partido da Frente Popular, queria a sua avaliação sobre uma situação que acontece hoje na Assembleia Legislativa com a base do governo insubordinada ao próprio governo, né? Tem essa questão do veto do projeto que vai ser possivelmente derrubado, o veto do governador ao projeto de lei relativo ao Pró-Saúde. Como é que o PDT vai se posicionar nesse assunto? Olha, Rogério, eu tive 12 anos, né? Eu tive grandes líderes como o Edivaldo Magalhães, que para mim foi uma grande liderança, o próprio Moisés Diniz, depois o Astério Moreira. E tudo a gente era combinado, tudo a gente sabia como é que ia acontecer previamente. O Daniel Zen, para mim, é uma das grandes surpresas do parlamento e acredito que talvez houve algum problema na condução dessa questão desse projeto de lei do Raimundinho da Saúde. O PDT é um partido que defende o trabalhador, né? Então nós vamos reunir com os nossos 2 parlamentares para a gente poder discutir, né, qual é a viabilidade desse projeto, se ele é constitucional, não é constitucional, de que forma a gente vai fazer para a gente poder orientar o nosso deputado na hora da votação. Com a sua experiência, o que você faria nessa situação? Ou seja, nós estamos no ano eleitoral, quer dizer, tem o lado do trabalhador, tem a questão da eleição, e a coisa teria que ter sido evitada lá no início, agora dá para fazer alguma coisa? Eu acho que a gente não pode enganar. Eu me lembro muito do Edivaldo Magalhães, quando líder, ele sempre dizia assim, não podemos omitir as coisas. Se dá para fazer, a gente vai fazer. Se não der para fazer, a gente diz que não dá para fazer. Então, eu acho que lá no início poderia ter sido resolvido isso, né? É muito difícil um momento desse, mas também ninguém pode ficar enganando o trabalhador. É real? Não é real? É constitucional? Não é constitucional? De que forma a gente vai fazer isso? Porque o Pró-Saúde, eu me lembro muito bem, foi na época do governo Biomar que foi implantado o Pró-Saúde, né? E eles vinham com uma proposta. Agora, como é que vai ficar isso, né, pela legislação? E aí onde é que o PDT vai fazer o estudo para a gente poder orientar nosso deputado? É o que nos... Vamos falar agora das eleições em si, das chapas. O PDT está articulando aí a criação de uma chapa própria para federal, uma chapinha, né, com outros partidos menores, tem a chapa de estadual, mas eu quero começar pela possibilidade de eleição, de reeleição. Você, como deputado de 3 mandatos, quer dizer, tem muita experiência na reeleição, como é que você avalia o cenário atual para quem já tem um mandato? Esse, no caso, deputado estadual. Sim. Né? Eu sempre digo que a primeira eleição ela é mais difícil. A reeleição, para quem trabalhou, ela é mais fácil. Eu saí de 2.600 votos no meu primeiro mandato para 5.200 para o segundo, né? É lógico que hoje a questão política no Brasil ela está um pouco estremecida, ou muito estremecida. Então as pessoas elas estão muito com o pé atrás. Como é que a gente faz? Vai continuar votando em quem aí está? Não vai, porque nós temos bons deputados, como bons senadores, mas tem gente que denigre a imagem, principalmente do legislativo, né? Trabalhando muito em causa própria, não olhando os anseios da sociedade, não discutindo temas que deveria ser discutido, enfim. Eu acho assim que a Assembleia Legislativa sempre teve mais ou menos 50% aí de renovação, né? Eu acredito que esses patamares podem aumentar, né, devido a tudo que tem aí na política, enfim. Mas o PDT ele vem trabalhando para isso. Nós estamos construindo a chapa própria para estadual, chapa própria federal, mas nunca negamos de a gente fazer uma coligação. Eu acredito, Rogério, que agora existe muita fofoca na política, dessas construção dessas nominatas, das chapas. Muito blefe, eu brinco assim, porque às vezes o cara diz, não, eu estou com fulano de tal não está afiliado. Quando tu vai com fulano de tal não está afiliado. Então, o que a gente deve fazer, a Frente Popular deve fazer, e aí é onde que eu concordo, no dia 8 ou dia 10 aí de abril, senta os partidos todos, vamos colocar os nomes que nós temos na mesa e vamos avaliar o que é melhor para a Frente Popular e para os partidos. Porque eu não vou fazer uma aliança contigo perdendo. Mas entendeu? A ideia de ter uma chapa para federal, que não seja o chapão do PT, o PDT vai defender isso com a mesma força que defende a vice do Emilson, por exemplo? Com toda certeza, Rogério. Nós entendemos hoje, a nível nacional, a cláusula de barreira, ela obriga os partidos a fazer isso. Na eleição passada não tinha. Então hoje nós temos a cláusula de barreira, que é 1,5% que tem que atingir na totalidade dos votos válidos aqui no Estado. Então todos os partidos da Frente Popular, que são 15 ou 16 partidos, eles têm que lançar um candidato, no mínimo um.
Então, são 16 numa chapa de federal. Se nós vamos pelo menos um, o PT já tem mais de um, quer dizer, não dá uma chapa só. E nós temos conversado com o nosso pré-candidato Marcos Alexandre e ele tem colocado que vai existir sim 2 chapas. Conversado com o governador Tião Viana, os maiores líderes, vai sim existir 2 chapas, até porque você não consegue contemplar todos os partidos numa chapa só. Muito bem. Luiz Tchê, presidente regional do PDT, ex-deputado estadual. Obrigado pela vinda, Tchê. Mais uma vez, Rogério, quero te agradecer e sempre me coloco à disposição. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Gazeta Entrevista. Continue com a gente.